E aí pessoas, a paz do Senhor para todos, eu sou o Guilherme Ferreira Góes. E pessoal, no vídeo de hoje iremos falar de um dos filósofos mais importantes do período iluminista. Vamos falar dele, Thomas Hobbes. O homem é lobo do homem. Quem se lembra dessa frase? Eu acho que ela ficou bastante popular, principalmente depois de Thomas Hobbes. Essa frase foi popularizada por ele. Apesar de que não é dele, né, ela vem de um dramaturgo romano. Porém, ela exemplifica muito bem, ela resume muito bem o que seria a filosofia de Hobbes. Para conseguirmos compreender direito o que é que Thomas Hobbes falava, é totalmente importante que nós venhamos a entender o que foi que aconteceu, qual foi o contexto histórico do qual Hobbes participou. Primeiramente, gente, eu acho interessante a gente voltar bastante na história e nos lembrarmos dos filósofos pré-socráticos. Os pré-socráticos, eles buscavam descobrir a arqué, o princípio fundante de todas as coisas. Porém, é interessante a gente imaginar que, naquela época, os imperadores, os reis, os monarcas, eles justificavam a sua autoridade através de um mandato do céu, como se diz na cultura chinesa. O que é que eles diziam? Que eles tinham descendência com deuses, eles vinham de uma linhagem, uma linhagem divina. Então isso justificava a sua liderança. Os filósofos pré-socráticos foram aqueles que compreenderam que esse mandato do céu era a grande pedra de toque de todo o sistema político da sua época. Então foi o que eles fizeram, eles começaram a querer bulir naquilo ali. É por isso que eles tentavam encontrar a arqué. E é justamente por causa disso. E assim, o movimento iluminista, vários dos seus pretensos filósofos, eles tinham uma ideia muito parecida, de quebrar as bases da nossa sociedade, aquilo que eles entendiam como sendo a pedra de toque da civilização. Ela vem realmente de um coração, de uma mente revolucionária. E isso é algo muito interessante da gente pensar. Então vamos pensar no Hobbes em questão. Hobbes, ele foi secretário de Francis Bacon. Francis Bacon foi um dos primeiros filósofos empiristas e Hobbes seguia essa tradição. Ele lançou as bases do método científico e tal. E tipo assim, é interessante a gente pensar que uma das principais obras de Francis Bacon foi A Nova Atlântida. A Nova Atlântida. E aqui, pessoal, só isso aqui já cabe uma live inteira. Eu vou deixar de novo aquela live do meu xará, professor Guilherme Freire, sobre o mito de Atlântida aqui, porque eu acho que é uma coisa que é muito importante, muito interessante de estar sendo discutida nos nossos dias, para que vocês consigam compreender direito o que foi a Atlântida. Mas o que seria a Nova Atlântida? A Nova Atlântida seria a afirmação, a valorização do paganismo, e ele idealizava esse tipo de coisa. Então, eu acho particularmente estranho quando a gente vê que Thomas Hobbes, ele tenta abolir toda a metafísica. Ele tenta abolir a metafísica. Inclusive, Thomas Hobbes afirmava que tudo que não é corpóreo deve ser abolido, deve ser excluído da filosofia. Nisso a gente consegue perceber também, né, a consequência da tradição nominalista. Ideias têm consequências, gente. Ideias têm consequências. Convenhamos, ideias têm consequências. E o que a gente pode entender por isso? Thomas Hobbes, ele foi um cidadão que ele conseguiu fazer um diagnóstico
um diagnóstico decente da sociedade até. Eu não sou totalmente contra o diagnóstico de todos os problemas da sociedade que Thomas Hobbes identificou. Porém, a solução que ele propôs não é uma solução viável. Não é uma solução viável. Porque, vamos entender aqui, Thomas Hobbes, ao tentar aplicar a mecânica dos corpos na filosofia, ao entender que todas as relações humanas, a vida do ser humano, ela é corpo em movimento, que nós simplesmente nos movemos em direção aos nossos desejos e nos movemos de forma contrária aos nossos medos. Essa era a filosofia de Thomas Hobbes. Ao abolir toda a metafísica, abolir o transcendente, se prender nesse materialismo, ele acabou abolindo a moral. Ele acabou abolindo a moral. Então, o que é que ele entendia? Ele entendia que as paixões humanas são perigosas. Até que tá certo, não tá? Ele entendia que se as pessoas continuassem se movendo sempre em direção aos seus desejos, haveria um momento em que o desejo de um se chocaria com o desejo do outro. É justamente também a crítica que John Nash fez à teoria de Adam Smith. Naquela cena muito legal do filme Uma Mente Brilhante, que mostra um pouco da vida de John Nash, é mostrada uma cena que é muito legal, em que ele e os amigos dele estão a fim de gadear uma loira, e aí ele simplesmente pensa, olha, se todos nós formos inventar de gadear aquela mulher, nós vamos acabar bloqueando uns aos outros, nenhum de nós vai conseguir. Só que esse exemplo, ele não é um exemplo perfeito, porque imagine, por exemplo, imagine que você tem um celular, e tem um outro cidadão que ele quer ter ele quer ter um celular também, ou então ele já tem, mas ele quer ter outro, por qualquer motivo que seja. E então, simplesmente, como você tem um celular, ele não tem, o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar tomar o celular de você. E nesse caso impera a lei do mais forte. Aquele que for mais forte vai conseguir permanecer ou aderir o celular. Essa foi a mentalidade de Thomas Hobbes. E por que isso acontece? Porque ele simplesmente aboliu a moral. Porque ele não, como ele tirou a moral da jogada, ele tirou o freio que o ser humano naturalmente tem para as suas paixões. As atrocidades que a humanidade cometeu, elas não estão de acordo com a moral, elas são de pessoas que se libertaram desses freios, como diz na Bíblia Sagrada, né? Pessoas que na sua rebeldia disseram, rompamos as nossas ataduras, sacudamos essas cordas, vamos ser livres. Vamos ser livres para nos destruirmos a nós mesmos e destruirmos tudo aquilo que a humanidade significa. Eu acho isso muito engraçado. Essa foi a ideia de Thomas Hobbes. E por que isso está certo? Por que isso está certo? Eu vou te explicar. Porque sem a moral, realmente é isso que acontece. O mundo todo vira uma grande selva, onde a única regra que impera, a única lei que verdadeiramente vale é a lei do mais forte. Só sobrevive aquele que for o mais forte, que tiver principalmente condição de prejudicar fisicamente o seu semelhante. Esse é aquele que vai prosperar. E qual seria a solução lógica? Qual seria a solução lógica para resolver esse problema? Bem, obviamente seria promover a moralidade. E para tal fim, já existia há muito tempo o cristianismo. O cristianismo que propõe toda uma cosmovisão, que tem consigo a sua moral, que tem consigo todo o arcabouço necessário para que uma sociedade se estruture e para que viva bem de forma pacífica, para que cresça e prospere, assim como aconteceu em vários países ao redor do mundo que resolveram seguir
esse tipo de modelo. Mas não. Thomas Hobbes simplesmente queria abolir esse tipo de ideia, que seria uma coisa muito atrasada. Então, o que foi que ele propôs? Que você tivesse um Estado forte, você tivesse um Estado grande o suficiente. E aqui a gente vale ressaltar que ele era contratualista, então ele entendia que as pessoas mesmo deveriam eleger essa grande figura, a qual ele chamou de Leviatã. E é aqui o ponto em que, assim, eu não conheço totalmente a biografia de Thomas Hobbes, eu não posso afirmar isso com toda certeza. Pode ser que tenha sido só uma inspiração. Mas, cara, o Leviatã, ele não é única e exclusivamente aquele arquétipo que a Bíblia nos apresenta, mas ele é adorado como uma entidade em vários cultos pagãos. Então, eu não sei se Thomas Hobbes realmente acreditava naquilo que ele estava escrevendo, entendeu? Eu não sei se ele realmente acreditava naquilo que ele estava escrevendo, mas ele chamou esse Estado que iria cuidar das pessoas, que iria regulamentar as ações humanas a fim de que as pessoas simplesmente não se matassem, de promover a paz. Ele queria criar o grande irmão, entendeu? Ele queria criar o grande irmão. Ele era aquela pessoa que vislumbrava ou admirava um mundo novo. E eu acho tudo isso extremamente interessante, gente, porque, tipo assim, Thomas Hobbes, ele acreditava naquela teoria do estado de natureza. Porém, diferente de Jean-Jacques Rousseau, que acreditava que o homem nasce bom, ele acreditava que o homem nasce mal, que ele é voltado sim para a maldade, que se deixar que as suas paixões as suas paixões aflorem, que ele siga totalmente os seus instintos, ele vai fazer maldade ou para benefício próprio ou simplesmente por prazer. Ele não entendia isso. Então, assim, pense comigo. Esse Deus terreno Estado seria formado pelo quê? Seria uma entidade abstrata, uma entidade metafísica, dotada de todos os atributos divinos, dotado de presciência, de onisciência, de onipotência? Não, cara, a gente está falando do negócio material. Ainda que se proponha a ser ainda que seja um simulacro de Deus, esse negócio ainda é material e é formado por quê? Por homens. Justamente essas pessoas que ele mesmo disse que por natureza são ruins. Então, cara, você acha que... Vamos pensar que dentro da filosofia de Thomas Hobbes, um Estado controlado por pessoas que são por natureza ruins, o que é que assim, elas vão ter um poder muito maior do que as outras pessoas, até porque esse poder lhes foi concedido. Você não acha que dentro dessa lógica, esse Estado iria oprimir as pessoas e iria justamente agir como um leão perante, sei lá, cara, perante uma gazela? Será que esse Estado não iria agir como um predador? Foi justamente isso que aconteceu em todos os países no mundo que adotaram esse tipo de regime. Eu acho isso incrível, gente. Eu acho isso incrível. O RSS cancelou CPF assim, nos números mais otimistas. Nos números mais otimistas, 20 e tantos milhões de pessoas, e isso só nos primeiros anos. Há quem diga que chegou a ser 40 milhões. E eu, particularmente, eu acredito que deve ter sido mais ou menos isso mesmo. Deve ter sido mais ou menos 40 milhões mesmo de pessoas que foram canceladas ontologicamente. Olha aí, a Alemanha você sabe, né? Só de judeu foram 6 milhões. Fora as outras pessoas aí ao redor do mundo que... Agora eu não vou saber precisar o número aqui para vocês. Mas são coisas que são pra gente conseguir entender muito bem. São coisas que é pra gente conseguir entender.
A gente tem toda a história, toda a tradição para a gente conseguir olhar para essas figuras do passado e a gente conseguir aprender alguma coisa com elas. Então, assim, a crítica que eu faço ao Thomas Hobbes é exatamente a mesma crítica que eu faço a todas as pessoas, inclusive cristãos, que me vêm com essa conversa para poder dormir de Estado pai de todos, que tem que resolver todos os nossos problemas, que será o nosso grande irmão, que vai nos ajudar, que vai nos garantir uma renda universal, que você não terá nada mais, mas será feliz, que endeusam políticos. Olha, eu vou explicar um negócio aqui para vocês. O único paraíso que nós devemos almejar não é aquele negócio abstrato assim no futuro distante que vai chegar no dia 30 de fevereiro do ano 4 milhões e etc. depois de Cristo. Não é esse tipo de futuro que a gente deve almejar, cara. A gente deve almejar aquilo que Jesus Cristo nos prometeu. E o que é que torna Jesus Cristo, o que é que torna os profetas antigos diferentes desses filósofos? É o seguinte, cara. Nenhum deles viu essa utopia que eles imaginaram. Nenhum deles viu. E você pode prestar atenção. Esse negócio vai sempre evoluindo, sempre vai evoluindo. Quando começou essas historinhas, era uma coisa. Hoje em dia, o que é pregado como o futuro ideal, o advento do paraíso terreno, do qual toda a história da humanidade está se direcionando, é uma coisa totalmente diferente. Tem ainda suas semelhanças, mas é uma coisa totalmente diferente. No cristianismo, não. Se permanece sempre o mesmo. E tem outra. Todos os sinais, tudo aquilo que estava escrito na Bíblia, está acontecendo. Está acontecendo dia após dia. A segunda vinda de Jesus é um fato. Tá? Já pode ser considerado já um fato, porque pela caridade, gente, é tanta profecia que está se cumprindo, principalmente nos últimos anos. E é incrível, todas as profecias que esses caras fizeram dessas ideologias modernas fracassaram. Não conseguiram se provar. Aí lá se vem, não, é porque o governo de tal canto interpretou errado o filósofo tal. Agora nós chegamos com a interpretação correta. Aí faz o negócio lá dar errado. Sempre assim. E agora, pessoal, antes de acabar esse vídeo, antes de você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, antes de você ativar o sino das notificações, eu vou passar para você a receita de como é que você faz para fugir do paradigma de Thomas Hobbes. Como é que você faz para refrear as suas paixões? Eu vou explicar para vocês. Na Bíblia está escrito: porque não buscaram o conhecimento de Deus, então Deus os entregou a paixões infames para fazerem aquilo que não convém. Ou seja, se firme na fé, crie raízes dentro do cristianismo, busque o seu desenvolvimento intelectual também com relação ao próprio cristianismo, e então você vai naturalmente adquirir a virtude do Espírito Santo, a virtude do domínio próprio. Isso vem com o quê? Com a prática do cristianismo, cara. Isso vem com toda a prática. Jejum, oração, estudo, pregação do Evangelho, etc. No caso, a imitação de Cristo. Então é isso, eu agradeço pela atenção de todos vocês. Até a próxima, tchau e amém.